regiões em complexos. Portanto, vamos colocar aqui regiões em complexos. Pronto. Vamos começar então por uma situação que é a parte da circunferência do círculo exterior ao círculo. Portanto, vamos colocar aqui circunferência. Círculo e exterior ao círculo. Bem, como é que nós podemos representar uma circunferência, um círculo ou a parte exterior ao círculo num complexo? Então, o formato é Z menos o A mais o BI, portanto que é o nosso complexo, portanto em módulo igual a R, que é o valor do raio. E isto não é nada mais nem nada menos do que uma circunferência de centro de A em B e raio R. Ok. Ao contrário na parte geométrica, de geometria, de 11º, 10º e 11º ano, aqui este raio é apenas o verdadeiro raio, não é o raio ao quadrado. Portanto, o valor que aqui tiver é o verdadeiro raio desta circunferência. Em complexos, funciona dessa forma. Agora, se nós passarmos, por exemplo, aqui a um exemplo. Ok, vamos passar aqui um exemplo e vamos tentar desenhá-lo e tentar perceber o que é que está a acontecer. Por exemplo, se nós tivermos aqui Z mais 4 menos 3i, pronto, igual a 7. Ok, agora, muito cuidado, reparem que inicialmente eu coloquei aqui uns parênteses nesta parte, porque a primeira coisa que nós devemos ter que fazer aqui é tirar o centro da nossa circunferência e o respectivo raio. Portanto, o raio vai ser 7, já está aqui definido. Pronto, agora a circunferência está aqui em 4 menos 3i, esta parte. Só que estes sinais que aqui estão não são os sinais verdadeiros do nosso centro, porque nós vamos ter que colocar, reparem que a expressão aqui tem menos, então se nós colocarmos aqui menos e colocarmos aqui parênteses, então obrigatoriamente para que ele fique aqui mais, então na realidade o 4 não é positivo, mas sim negativo. Como o 3i não é negativo, mas sim positivo. Ok, vamos colocar aqui. 3i. Pronto. Aqui com um problema. Ok. Igual a 7. Pronto. Sendo assim, já estou em condições de tirar o meu centro, que agora sim vai ser menos 4, 3. Portanto, real imaginário, é como se fosse o meu x e o meu y. E o meu raio, que já estava aqui definido, vamos colocá-lo aqui, em vez de colocar aqui em cima. E raio igual a 7. Ok. Se eu quiser definir agora aqui um eixo, portanto, vamos definir aqui um eixo aqui. Vamos assim. Tá bom. Pronto. Em que aqui, obviamente, temos que saber que é a nossa parte imaginária. Esta parte que aqui está vai ser a nossa parte real. Ok, então, vamos aqui a esta parte, menos 4, 3, portanto, vamos contar, portanto, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 na parte real. Vamos colocar aqui. Menos 4, e 3 na parte imaginária, portanto 1, 2, 3, mais ou menos isto, não está muito bem à escala, mas está. Ok, e agora, esta parte que aqui está seria, portanto, o meu afixo, e o meu raio da minha circunferência seria 7. Ok, eu vou fazer aqui um esboço mais ou menos aqui de uma circunferência, em que poderia ter 7, portanto, mais ou menos isto assim. Não é? Portanto, e vamos imaginar que daqui até aqui a nossa distância vai ser exatamente 7 unidades. Não é? Pronto. Agora, isto se for a parte igual, não é? Agora, imaginando que eu teria a mesma expressão, mas em vez de ter igual, podia ter menor ou igual, podia ter maior ou igual, podia ter menor, podia ter maior. Então, na mesma, ficaríamos, portanto, com isto, mais 3i. E agora, vamos colocar aqui a vermelho, por exemplo, maior ou igual a 7. Ok, maior ou igual a 7, então esta parte aqui ficaria tudo pintado aqui a vermelho, não é? Nesta parte. Portanto, seria para fora da circunferência.
Agora, em vez de se tivéssemos maior ou igual, mas passássemos a ter, por exemplo, menor ou igual a 7, então seria apenas a parte lá dentro da circunferência que estaria totalmente pintada, ok? Estaria totalmente pintada. Então, esta parte agora aqui, portanto, podia ser a parte pintada, mas atenção que só estamos agora aqui a fazer ainda com menor ou igual. Agora, vamos fazer com a parte, por exemplo, do maior. Vamos apagar isto aqui. A parte do maior, por exemplo, maior que 7. Então, se for maior do que 7, então, basicamente, aquilo que nós teremos que fazer aqui era, portanto, teríamos que colocar, portanto, em tracejado, porque era só maior, pronto, e ficaríamos assim com uma coisa assim deste género. Vamos só tentar aproximar isto mais perto da realidade, pronto, e seria, portanto, maior do que 7, pintado para fora, obviamente, não é? Portanto, esta parte aqui, ficaríamos com isto. Pronto. Se ele, em vez de ser maior, fosse simplesmente menor, então, se ele fosse simplesmente menor, então o que iria acontecer aqui, era que ficaríamos com maior, ou menor do que 7, portanto, com menor do que 7, então seria a parte pintada para dentro, ok? Pronto. Agora, há aqui uma parte aqui, retomando aquilo que foi falado inicialmente, que é muito importante nós sabermos, é que esta expressão que aqui está, que se encontra aqui, é a expressão da circunferência de centro em AB e raio R. Isto é aquela expressão que define a circunferência a um círculo ou o exterior ao círculo nos complexos. Pronto. Passando agora aqui em frente, vamos falar agora aqui de mediatriz. Portanto, da mediatriz. Vamos falar da mediatriz num segmento de reta e semiplanos por ela limitados. Portanto, uma mediatriz. Vamos pôr aqui. Mediatriz de um segmento de reta. Pronto. E semiplanos por ela limitados. Pronto. A partir daqui, o que é que nós temos? Portanto, a mediatriz já é algo que a gente conhece do passado, da parte da geometria, em que nós tínhamos dois pontos e era uma reta que dividia exatamente a meio. Portanto, se fosse uma reta, se fosse um plano, era um plano que dividia exatamente a meio. Portanto, basicamente, a definição de mediatriz é dividir exatamente a meio alguma coisa. Portanto, basicamente. E essa ideia, então, vamos aplicar agora aqui em complexos. A expressão que nós temos que ter em complexos para uma mediatriz é deste género, em que vamos obter aqui A mais B e depois aqui o I, depois aqui o módulo, sempre, ok? Só que neste caso agora aqui também vai ser igual, portanto, a Z menos, e agora não vamos chamar A mais BI, mas vamos chamar C mais DI, pronto, para ser um complexo diferente, obviamente. E isto não é nada mais nem nada menos do que a mediatriz do segmento de reta, Pronto. Agora, imaginando que nos dão, portanto, vamos passar já aqui um exemplo, imaginando que nos dão Z menos 5, mais 6i, pronto, em que nós temos esta parte que vai ser igual, e depois aqui Z mais 7 menos 5i. Ok. Aqui, esta parte que aqui está da mediatriz, portanto, basicamente nós temos de ter o mesmo cuidado que tivemos há pouco a ver com a circunferência, porque na realidade a expressão tem aqui um parênteses e tem um menos cá fora. Então vamos ter que alterar esta parte, vamos meter aqui um menos, e agora, portanto, para ele ficar negativo quer dizer que o 5 seria positivo. E para que este 6i ficasse positivo quer dizer que na realidade ele seria negativo. Pronto.
Agora, avançando aqui para esta parte aqui, a mesma coisa. Portanto, poríamos aqui o menos, mas para ele ser positivo, ficaria negativo. Para ele ser negativo, seria, na realidade, positivo. Pronto. Então, vamos tirar aqui as coordenadas do nosso ponto. Basicamente, o ponto teria de coordenadas, portanto, 5. O nosso complexo seria 5 menos 6i e o complexo desta parte seria menos 7 mais 5i. Ok, passando isto agora à representação, não é? A representação disto no referencial. Portanto, vamos colocar aqui um referencial, tal, pronto, sim, penso que chega. Pronto. Colocando isto aqui no referencial, então não esquecer sempre de colocar, temos que saber sempre que aqui é a parte real e aqui é a nossa parte imaginária, não é? O nosso x, como se fosse um x e um y, respectivamente, em que vamos ter aqui um complexo que vai ser 5 menos 6i, portanto vamos pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, e depois aqui menos 6i, portanto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ok, e vamos colocar aqui atrachado e tal, e vamos colocar aqui o nosso afixo. Pronto. Em que, agora, menos 7, portanto, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Poríamos aqui menos 7 e agora aqui o 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, mais ou menos isto. Portanto, isto é só um esboço para vocês terem uma ideia e uma explicação mais aprofundada, pelo menos, ao que se quer. Agora, menos 6. Aqui e aqui ficaríamos aqui com esta parte que seria 5. Exatamente. Pronto. E se nós traçarmos aqui, portanto, se nós traçarmos aqui um segmento de reta, a partir aqui deste ponto, ok? Convém traçarmos aqui um segmento de reta, e depois, a partir deste segmento de reta, nós vamos obter, portanto, temos aqui este segmento de reta, só traçarmos isto, e a mediatriz vai ser uma reta que vai passar exatamente aqui a meio deste segmento de reta. Ok, vou tentar colocar isto aqui mais ou menos quase aqui a meio. Portanto, basicamente, vai ser qualquer coisa deste género assim, pronto, mais ou menos. E esta mediatriz que está aqui, esta reta, é a mediatriz. Portanto, quer dizer que qualquer ponto que esteja em cima desta reta estará à mesma distância, tanto deste afixo como deste afixo. Portanto, qualquer ponto que esteja em cima desta reta estará sempre à mesma distância de ambos os afixos. Agora, bem, agora vamos estudar as diferentes situações que podem acontecer com condições. Portanto, pode ser maior ou igual, menor ou igual, maior, menor. Então, vamos aqui, por exemplo, vamos fazer a mesma coisa como fizemos havia há pouco, vamos colocar todas as situações possíveis. Em que, se eu aqui tivesse, por exemplo, este maior ou igual a esta parte que aqui está. Então, o 5 menos 6i encontra-se aqui, maior ou igual a isto, quer dizer que estaria uma distância maior ou igual, portanto, maior ou igual àquela parte que ali está. Então, maior ou igual, então eu viria para cima, ok? Pintaria isto para cima. Mas se eu fosse menor ou igual, então já teria pintado para baixo. Ok? Pronto. Agora, bem, agora aqui ainda falta a parte do maior e do menor. Então vamos apagar agora isto e vamos colocar aqui também as situações da parte do maior e do menor. Portanto, vamos tentar agora aqui colocar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma reta minimamente à direita, trachado. Portanto, ficaríamos com qualquer coisa assim deste género, não é? Portanto, porquê? Porque agora vai ser a parte do menor e do maior. Portanto, se este é menor do que este, então, basicamente, a distância ali àquele é menor do que este, então vai ficar para este lado. Se vai ser maior, então, automaticamente, vai ficar pintado, vamos mudar a cor disto, vai ficar pintado para cima. Basicamente, não é? Pronto. E estas seriam as 4 situações e depois com a parte dos semiplanos limitados. Pronto. Agora, vamos passar para a parte das retas. Pronto. Passando aqui para a parte das retas,
Portanto, e anteriormente chamar a atenção aqui, portanto, não esquecer que a expressão para nós identificarmos uma mediatriz numa condição é exatamente esta expressão, deste género. Ok? Pronto. A partir daqui, agora, vamos tratar aqui da parte das retas paralelas aos eixos e semiplanos também. Portanto, vamos colocar aqui retas paralelas aos eixos e semiplanos. E semiplanos. Pronto. Agora, se nós tivermos aqui, portanto, em relação, vamos começar aqui pelos reais, a parte dos reais. Ok, uma expressão que nós tínhamos, assim, real de z igual, por exemplo, a 2. Isto, vamos passar logo aqui esta parte mais prática, porque é mais fácil aqui, acho que ir logo à parte prática nesta parte. Portanto, basicamente, não esquecer que aqui era a parte real, e aqui seria a parte imaginária. Pronto. Então, basicamente, a parte real aqui, z igual a 2, portanto, imaginando que aqui era 1, aqui fosse 2, então é como se tivéssemos aqui uma reta, exatamente, que passasse exatamente aqui. Não é? Portanto, o real de z igual a 2 é uma reta que passa exatamente em 2. Ok? Pronto. Se agora vai existir, portanto, os semiplanos, e agora pode ser maior ou igual, menor ou igual, maior, menor, como todas as outras situações. E agora vamos estudar essas partes. Então, imaginando que eu digo aqui que seria menor ou igual a 2, então a parte pintada seria para o lado esquerdo. Se eu disser que era maior ou igual a 2, então teria que ser a parte pintada para a minha direita. Ok? Pronto. Agora, bem, esta é a situação ainda em que temos aqui os maiores iguais e menores ou iguais, mas pode ser maior ou menor. Então, se pode ser maior ou menor, então vamos estudar essa parte. Então, imaginando que eu tenho aqui, portanto, apenas menor e a outra parte aqui que seria apenas maior. Então, não esquecer que aqui teríamos que ficar com isto a tracejado. Portanto, tracejado, vamos pôr aqui a tracejado, o mais próximo daquilo que poderia ser, mais ou menos isto. Então quer dizer que se o real for menor do que 2, então basicamente ele virá para este lado. Se ele for maior do que 2, então iria para o outro lado. Qual é a diferença em relação à parte anterior? É que, como é maior ou menor, tem que estar atrasado. Pronto. E isto seria simplesmente para a parte real. Agora vamos falar já da parte imaginária. Ok. Isto da parte imaginária, imaginando que vamos colocar aqui o imaginário igual a 3, por exemplo, ou menos 3, vamos colocar um negativo. Para não ser sempre positivo, vamos colocar desta vez aqui um negativo. Agora, sendo assim, isto seria a parte real e aqui seria a parte imaginária. Pronto, em que aqui seria o menos 3, pronto. E se nós traçássemos aqui, ok? Se traçássemos aqui uma reta, portanto, isto seria a parte onde seria o imaginário. É como se fosse, por exemplo, um y igual a menos 3, ou como aqui o real seria inicialmente, quando era só apenas a reta, x igual a 2. Pronto. A partir daqui, agora vamos fazer o mesmo estudo que fizemos ali há pouco com as outras partes, com os semiplanos. Pronto. Agora, aqui isto... Temos de pôr logo aqui a tracejado. Vamos começar logo com esta parte do maior e do menor. Portanto, basicamente, então, o que vai acontecer aqui era que, se nós apagássemos aqui isto, então teríamos de ter aqui maior e menor. Portanto, maior do que menos 3 seria para cima do que menos 3. Vamos mudar aqui a cor. E menor do que menos 3 seria para baixo. Portanto, neste caso, nos valores negativos, portanto, quanto mais longe eu tiver do zero, menor é o número. Quanto mais perto eu tiver do zero, maior vai ser o valor. Portanto, nesse aspecto, agora esta parte está feita. Agora, qual seria a diferença para o maior ou igual e para o menor ou igual? É apenas o facto de a reta não estar descontínua e a parte pintada vai acabar por ser simplesmente igual, não é?
Pronto, acho que não há grande dúvida, até porque é muito parecido aqui com a parte do real.